Bom, já vimos que funciona, o foco do estudo é interfaces, mas só vamos ajustar aqui um probleminha no algoritmo. Problema não, né? Na verdade a gente não tinha deixado para resolver ainda, deixado para resolver depois, que é o quê? Uma vez que você excluiu um elemento, liberou uma posição, né? Porque até então ele estava com 3 posições liberadas. Eu inseri, então ele veio aqui, pôs na posição 0, né, no vetor, pôs na posição 1 e pôs na posição 2. Se eu excluir, eu tenho que liberar uma posição. Né? Liberou uma vaga, eu tirei um cara do vetor, eu liberei uma vaga. Né? Então eu tenho que permitir a inclusão de um novo. Se eu fizer uma exclusão, eu tenho que permitir a posição de um novo. Tá? O que a gente pode fazer? Nós podemos fazer o quê? Trabalhar com aquela variável que nós chamamos de posição, né? Lembra que nós falamos aqui, ó? Nós temos aqui o gerenciador de funcionário. Nós não temos um cara aqui, ó, que é posição 0. Quando você inseriu 3 caras, esse posição já não ficou 2? 2. Então toda vez que eu excluir, é só eu fazer com que esse posição ele se decremente. Né? Agora, a última posição foi o 2, beleza. Mas se eu excluir, esse meu posição pode ser decrementado. Ele pode ser diminuído para que ele permita uma nova inclusão. Então, se eu vier aqui no meu excluir, ó, toda vez que eu excluir um cara, eu uso posição para fazer isso. Tá? Inclusive, partindo desse ponto, usando essa variável de controle aqui de entrada, a gente nem precisava fazer esse controle de quantidade de excluído. A gente poderia usar a própria posição para poder fazer isso. Tá? Mas depois a gente vai ajustar. Deixa aqui quietinho como está. Tá? O que eu quero dizer é que a gente poderia não precisar dessa variável aqui, ó, controle de excluído. A própria variável posição poderia nos ajudar nisso. Tá? Ou controle de entradas. Né? Esse posição seria o meu controle de entradas. Eu posso pensar nela como um controle de entradas. Tá? Olha só, ao invés de posição, ele ser o meu número de entradas, por exemplo. Eu posso pensar como número de entradas. Cadastrou 1, aí número de entradas. Mais 1. Posso pensar assim também. Mas a gente vai ver isso aqui. Por enquanto, agora, eu só quero falar que a minha posição menos menos. Ó. Por quê? Porque eu quero liberar aquela posição. Será que está certo? Se eu fizer isso, funciona? Tipo assim, excluir um cara. Toda vez que eu excluir um cara, eu decremento a minha variável posição. Será que isso funciona? Porque ó, eu cadastrei um cara, a posição passa a ser 1. Eu excluí um cara, a posição passa a ser 0. Mas e aí, eu vou pôr na posição 0? Excluí, só tinha um cara. Se eu cadastrei esse cara, ele ocupou qual posição? A posição 1. Se eu excluir esse cara, qual vai ser a posição do próximo que eu inseri? Não tem que ser 0? Então ficou 0. Vamos supor que eu cadastrei 2 caras. A posição ficou 0, 1. Certo? 0, 1. Cadastrei 2 caras. Na hora que eu excluir qualquer um desses caras, vai ficar faltando uma posição no final. Para a gente não ter que imaginar, eu vou colocar aqui. Ó. Tá? Vamos visualizar aqui. Ó. 0, 1, 2. Certo? Aí eu tenho 3 objetos. Tem um aqui e um aqui. Se eu excluir esse do meio, olha só. Se eu fiz isso aqui, a minha variável posição vai estar igual a 2, né? Tipo assim, o último cara que eu inseri foi 2. Se eu excluir esse cara aqui, o que vai acontecer? O meu vetor não vai ficar assim, ó. 0, 1, aqui vai ficar um cara, aqui vai ficar um cara, e aqui o nulo, né, do cara excluído. Né? Então, se eu for inserir alguém, em quem que eu tenho que inserir? Nesse cara aqui. Só que se eu falar assim, se eu excluir, eu vou falar que minha posição menos menos, então o que aconteceu com a minha posição? Toda vez que eu excluir, se eu falar que a posição é menos menos, então a minha posição é atualizada, ficou sendo 1. Tá vendo? Ó? Ficou sendo 1. 0, 1. E o próximo cara que eu vou inserir é na posição 1? Ou é na posição 2? Teria que ser na posição 2. Entendeu? Então, assim, eu posso usar a variável posição para poder fazer isso? Como? Só que ele é o mesmo. Então, olha só. Tem um detalhe aqui. Quando você adiciona um cara aqui, ó, na posição 0, a minha posição passa a ser 0. Adicionou mais um. Adicionou na posição 0, a posição passa a ser 1. Adicionou na posição 1, a posição passa a ser 2. Posição mais. Adicionou na posição 2, a posição passa a ser 3. No final, o valor da variável posição no final passa a ser 3. Por quê? Porque eu inseri
na última posição e mesmo assim ele incrementou, para que ele não passe naquele if mais, que é esse if aqui, ó, ao cadastrar. Ó. Se posição for menor do que funcionários.length. Para essa condição ser verdadeira, a posição tem que ser 3. 3 é menor do que 3? Não. Ah, não é menor do que 3, então beleza. Então tá. Na hora que eu excluí, eu usei a posição menos menos. Então, vamos supor que eu inseri 3 caras. 3 caras, beleza? Na hora que eu excluí, o que eu fiz? Eu subtraí a minha posição menos menos. Quanto passou a ser a minha posição? Passou a ser 2. Então, o próximo cara que eu vou inserir em qual posição? Na posição 2. E se eu excluir outro cara? Vamos supor que eu não inseri. Eu só excluí mais um cara. Se eu excluir mais um cara, não importa qual desses dois vai ser, vai acontecer isso aqui, ó. A posição 1 vai ser liberada de nulo, entendeu? E como esse cara aqui vai ter sido decrementado, posição passa a ser 1 agora, então o próximo cara vai vir aqui. Então esse algoritmo aqui de subtração de posição dá certo na hora da exclusão, tá? E ele libera. Então, prova disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, para a gente parar com esse negócio de debug, vamos fazer um métodozinho só de impressão, tá? Só para a gente imprimir, que está em cada posição do vetor, tá? No nosso gerenciador aqui, ó, de funcionário, só no de funcionário, eu não vou fazer isso na interface por enquanto. Tá, pode ser na interface também, que é uma coisa legal para todo mundo. Então eu venho aqui no gerenciador e venho aqui e falo assim, ó, imprimir objetos, imprimir. Falei que todo mundo vai ter a opção na interface para imprimir. Se eu falei que todo mundo vai ter a opção de imprimir, tanto o gerenciador de funcionário parou vai exigir que eu implemente, olha lá, lâmpada mágica, adicione o imprimir. Aí ele ficou no final, imprimir. Quanto no gerenciador de clientes. Clicou, tá? Adiciona no imprimir. Beleza? Tá ali, os dois. Tá? Agora, o que eu vou ter que fazer? Mas a gente está concentrado aqui no funcionário. Tá? O meu imprimir, eu vou fazer só um forzinho, só para imprimir um dado de funcionário. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, funcionário F de funcionários. Eu vou mandar imprimir isso aqui, ó, CISO F. Se eu mandar imprimir o CISO F, é a mesma coisa de eu mandar imprimir o quê? O toString dele. Mesma coisa. Tá? Quem que é o meu F? O meu F é o funcionário da posição 0, o meu F é o funcionário da posição 1, o meu F é o funcionário da posição 2. Isso aqui é uma forma de você percorrer um vetor sem precisar do índice. Tá? Esse for, ele já faz isso. Você só declara uma variável que vai receber o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e do lado direito o vetor. Tá? Então, esse for funciona assim, né? Então, você vai ter lá o forzinho lá, 0, 1, 2. Aí você falou assim, ó, for, né? Funcionário F no vetor funcionários. Né? Você falou isso aqui. Quem que é esse funcionário F? A primeira vez vai ser esse cara aqui, ó, 0. Na segunda vez que ele rodar o vetor, quem vai ser o meu funcionário F? Vai ser o cara da posição 1. Vai ser esse aqui. Na próxima vez que ele rodar o vetor, quem vai ser o funcionário F? Vai ser o cara da posição 2. A gente não está preocupando com o índice. Esse próprio vetor sabe fazer isso. Esse próprio for sabe fazer isso. Tá? Então, beleza. Só que esse F, quem que é F? Eu poderia falar f.getCPF, f.getNome, f.get não sei o que. Esse F ele vai chamar o toString do F, do funcionário. O que tem no toString do meu funcionário? Não tem nada. Se eu colocar nome, CPF, RG, não sei o que, como que eu faço o toString do funcionário? Só para imprimir todos os dados do objeto funcionário. Eu abro aqui a classe funcionário, tá vendo? Ó? E escolho aqui, ó, source toString, tá vendo? O que eu quero imprimir no toString? Eu quero imprimir todas as propriedades. Então, beleza. Olha o que ele fez para mim. Ele gerou um toString bonitão com todas as propriedades para mim. Tá? Isso quer dizer que agora que o meu gerenciador financeiro, programa gerenciador, na hora de excluir aqui, ó, antes de excluir, eu posso chamar aqui, ó, imprima tudo para mim desse cara, desses funcionários. Imprima tudo. Depois que eu excluir, eu quero que você imprima tudo de novo para mim, só para eu ver. Olha o que vai acontecer. Ó, rodou, ele imprimiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caras. Deixa eu ver, a primeira vez, é que eu não mostrei nada. Tipo assim, eu tinha que fazer assim, ó.
antes de excluir, né? Aí eu só vou fazer um siso aqui entre aspas, depois da exclusão. Vou fazer isso aqui, ó. Um hashtagzinho aqui só pra separar, só isso aqui. Tipo assim, um textão assim, só pra tipo, sinalizar pra gente, ó. Aqui foi antes de excluir, ele imprimiu todo mundo, aí ele excluiu, aí ele separou por uma barra assim, só pra separar, e depois ele imprimiu de novo. Tá? Olha só. Rodou, então aqui ele mostrou 3 caras, com as propriedades tudo nula, tá vendo? Né? Olha lá. Tudo nula, tá lá ó, a galerinha. Aí ele fez um separadorzinho, aí ele mostrou 2 caras dentro do vetor, e com a última posição nula. Então tá assim o nosso vetor, ó. Né? Só pra gente ver. Então, deixa eu inserir mais um cara aqui, só pra gente ver. Bom, eu excluí, né? E já sei que a última posição está excluída. Se eu excluir de novo, olha só. Se eu excluir novamente, deixa eu mandar excluir aqui o 2 e o 3. Deixa assim, o 2 e o 3. Deixa eu ver como ficou meu vetor. Olha lá. Ele excluiu, deixou só um, excluiu as outras 2 posições. Deixa eu fazer um cadastro depois que eu excluir. Só vou separar aqui, ó. Vou cadastrar de novo um, tá? Vou aproveitar os mesmos objetos. Vou cadastrar de novo o 2 e o 3. Vou cadastrar de novo. Só que eu vou cadastrar assim, ó. Olha lá, o 2 e o 3, ó. Cadastrei de novo, os mesmos cara. Já tem dados ali, bonitinho, ó. Primeiro eu excluí eles, depois eu pus eles de novo no vetor. Vamos ver se eles vão aparecer lá. E aí eu quero que ele imprima. Entendeu? Deixa eu só... Imprimiu. Cadastrei. Agora eu quero imprimir de novo. Então vocês entenderam? Então primeiro tem que aparecer assim, depois aparecer assim desfalcado e depois aparecer os caras de novo aqui, na mesma posição. Ver se funcionou o nosso controle lá. Rodando. Aí, deixa eu ver o que ele fez. Para saber se o nosso algoritmo funciona. Olha lá. Tava assim, ó, 7, 8, 9. Depois eu excluí a galera, excluí 2. Ficou nulo, nulo. Agora eu cadastrei de novo e mandei imprimir. Então quer dizer que o nosso cadastro liberou depois que ele excluiu. Só para testar ali. E de fato os caras estão ali. Beleza? Mas antes de tudo, quer dizer, vou deixar no próximo vídeo para explicar mais um detalhe.